Olá, meu irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. Que Deus abençoe você que nos acompanha no nosso canal. Bom, eu quero falar para você de um tema muito importante, muito maravilhoso. Aquele ditado: ora, não é só crer em Jesus e basta? Bom, eu quero chamar a tua atenção para a prática do Evangelho. A gente colocar em prática a palavra de Deus. Devemos praticar a palavra do Senhor. Pessoas que acreditam em Deus tem um monte no Brasil e fora do Brasil. Até as igrejas estão cheias de pessoas que acreditam simplesmente em Deus, mas não querem viver a palavra de Deus. Estando ele, Jesus, em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, baseada em João capítulo 2, versículo 23 ao 25. Há uma frase muito romântica que diz mais ou menos assim. Tem uma frase romântica no meio aí do povo que eles dizem assim, né? Você pode não crer em Deus, mas Deus acredita em você. Biblicamente, isso é uma piada. Baseado no texto acima, muitos creram em Jesus, mas isso não garantiu a sua salvação. E aí? E agora? Muitos dos que estavam ali diante de Jesus viram Jesus fazendo milagres, acreditaram em Jesus, mas isso foi suficiente? Não. Não basta simplesmente você crer em Jesus. Não basta simplesmente você crer em Deus. Você deve também colocar a palavra de Deus em prática. Assim você será verdadeiramente um discípulo do Senhor, um eleito de Deus, um homem e uma mulher de Deus, um verdadeiro cristão. Ora, mas a Bíblia não diz em outro lugar que é só crer em Jesus? Alguém poderia indagar que tipo de fé essas pessoas tinham, hein? Que tipo de fé? Alguém pode dizer, bom, não está escrito na Bíblia que é só crer em Jesus e já está bom? Alguém poderia indagar que tipo de fé essas pessoas tinham. Observe, meu amigo e minha amiga, que no texto de João, os crentes eram professos. Eles professavam crer nele. Eles professavam crer em Jesus. Como muitos. Diz que acredita em Jesus. Ah, eu creio em Deus. Acredita em Deus. Na época de Jesus, tinha um monte que era assim. Eram pessoas que estavam maravilhadas pelos milagres operados por Jesus. Ficaram convencidos intelectualmente que ali estava o Messias que há muito tempo esperavam, mas não eram discípulos verdadeiros do Senhor Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João capítulo 8, verso 31. Observe um detalhe muito importante. O próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos. Você acha que Jesus não conhece você? Você acha que Jesus não conhece o seu coração? Você acha que Jesus não conhece o seu pensamento? Jesus Cristo conhecia a todos. Isso significa que ele sabia quem era, quem não era regenerado de verdade. Tais crentes não eram convertidos, não eram crentes genuínos. Embora estivessem entusiasmados, não existia novo nascimento, de hipótese alguma. O Senhor Jesus sabia que quase todos eram ouvintes de corações empedernidos. Cristo, o próprio Verbo, lançou a semente, mas conhecia o solo. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebe com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam da palavra do Senhor. Está lá em Lucas capítulo 8, verso 13. Assim que a tribulação ou a perseguição por causa da palavra os atingisse, murcharia e definharia a suposta fé que diziam possuir. Jesus, meu amigo e minha amiga, Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. Ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus sabia o que era a natureza humana. Jesus sabe sobre a nossa natureza humana. Ele conhece. Esta verdade deve fazer os crentes hipócritas tremerem. Muita gente pode enganar as pessoas, mas não enganam o Senhor Jesus. O Senhor enxerga a podridão interior e certamente as trará a juízo.
a menos que a pessoa se arrependa. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 10. Procure viver a palavra de Deus. Procure colocar em prática a palavra do Senhor. Não seja simplesmente, meu amigo e minha amiga, ouvinte da palavra do Senhor, mas seja praticante da palavra do Senhor. Assim, verdadeiramente, você será um servo e uma serva do Senhor. Que Deus abençoe você e até a próxima mensagem em nome de Jesus. Aleluia.